Olha para esse irmão que está do seu lado e diz: hoje eu vim para adorar. Hoje eu vim para celebrar aquele que é único e digno de louvor, honra e glória, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você já abriu a palavra do Senhor, diga amém. E diz assim, a partir do versículo 6. Em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, com vinho puro e envelhecido, e carne da melhor qualidade. Ali removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas, removerá para sempre todo o insulto contra o seu povo. O Senhor falou. Naquele dia o povo dirá: este é o nosso Deus, confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor em quem confiamos, alegremos no seu livramento, pois a mão do Senhor descansará sobre Israel. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado, Deus, porque essa manhã estamos aqui reunidos, Pai, para poder te louvar e exaltar o teu santo nome, Senhor. Nós agradecemos por esse privilégio, Pai, que nós somos livres, Deus querido, para estarmos em comunhão com os nossos irmãos, para poder buscar o único que é digno de receber honra, glória, poder e louvor e majestade para sempre. Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar, meu Pai. Tu és bem-vindo, Deus querido, para fazer o que quiseres em nosso meio, Pai. Que a Tua presença seja real, Senhor, e nós possamos senti-la hoje nesse lugar, Pai. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. E nós estamos aqui com um único propósito, de Te adorar. Exaltar o Teu santo nome, Pai. Pois não existe outro Deus, não existe ninguém como Tu. Tu és único, Tu és soberano, Tu és poderoso e nós Te damos honra, glória e louvor para sempre. Amém e amém. Aleluias. É tempo para adorar. Vem, entrega-lhe o coração. Vem, tal como estás para adorar. Vem, diante de Deus, tal como tempo para adorar. Vem, entrega-lhe o teu coração. Vem, tal como estás para adorar. Vem, diante de Deus, tal como seu irmão fala, é tempo para adorar. Vira para o irmão que está do seu lado e diga: entrega-lhe o teu coração. Diante de Deus. Confessará, Tu és Deus, todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Toda língua
tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Toda língua confessará tuas leis. Tesouro será só tuas leis. O maior tesouro será aqueles que te aleluia, eis-nos aqui, Senhor. majestade, louvor
a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Amado estarei, sempre te amarei. Nada compara as promessas que tenho em ti. Nada compara as promessas que tenho em ti, Senhor. Você pode aplaudir o santo nome de Jesus Cristo, glorificando ao Pai. Aleluia, santo és tu, Jesus. Obrigado, Deus. Pois nada se compara ao Senhor Deus. Tu és único. Santo, santo é o Cordeiro de Deus. Santo, santo. Aleluias. Nesse mesmo espírito de adoração, nós vamos entoar um cântico novo. Um cântico ao Cordeiro. Aquele que desceu dos céus e veio morrer por nós para sermos livres. Para que toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, todo poder, toda força seja para Ele nesta manhã. Você pode estar cansado, desanimado, mas em nome de Jesus isso vai cair por terra agora. Nós vamos dar o nosso melhor para poder exaltar o nome do Senhor. Seu nome é santo. Santo. Teu nome é santo. Santo és tu.
glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória. Levante a sua voz bem alto e diga: honra, glória, força e poder. 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 Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo és incomparável, não há outro não. Pra sempre, Santo és, não há outro como tu. Aleluia. Oh, Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Levanta a sua voz e diga: honra. O mais alto que você pode, irmão. Honra, glória, força e poder. Agora, nessa mesma força, vamos cantar ao Senhor. Irmão, nós somos livres porque Ele morreu por nós. Vamos dar o nosso máximo para poder louvar ao nosso Senhor. Nós ainda temos energia, ainda é de manhã, amado. Então toda honra, toda glória, toda força e poder ao Senhor. É só essa frase. Vamos cantar conosco, todos juntos. Honra, glória, força e poder. 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 Honra, glória,
Toda honra, toda glória para ti, Senhor. Aleluia. Louvado seja, Senhor, e exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Nós te adoramos e te louvamos de todo o coração, ó Pai, por tudo aquilo que tens feito, ó Senhor, e por tudo aquilo que tu vais fazer. Toda a honra, toda a glória, todo o poder são teus, Senhor. Te pertencem, Senhor, porque não há outro igual a ti, Senhor. Não há ninguém que se iguale a ti nos céus, na terra, debaixo da terra, Senhor, porque tu és único. És Deus santo, vivo e verdadeiro, Pai. E sabemos, Senhor, que tu és o nosso Deus. Por isso te louvamos e te agradecemos por todas as coisas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós te adoramos, Senhor, e te agradecemos o privilégio de ainda hoje podermos estar reunidos para louvar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Esse privilégio é negado a muitos povos, Senhor, e nós temos esse privilégio, por isso te adoramos e te louvamos, Senhor, pelo teu grande poder, Senhor, com que tu nos ajudas e nos fortaleces a cada dia. Muito obrigado, Senhor. Nós te adoramos nesta manhã e exaltamos o teu santo nome, Senhor. Eu sei que as nossas palavras, Senhor, são poucas para expressar, ó Deus, tudo aquilo que tu mereces, tudo aquilo que tu és, Senhor. Mas, ó Deus, recebe, Senhor, o pouco que nós podemos dar diante de ti, Senhor, nos nossos cânticos, no nosso louvor, Pai. Tira, Senhor, a verdadeira adoração, Pai. Recebe, Senhor, a adoração que te prestamos neste dia, Pai. E te agradecemos todas as coisas no nome de Jesus. Amém. Como adoração ao Senhor, as nossas ofertas. Amém. Fiel,
Amém. Ele deu tudo por nós. Amém. O Senhor não deu apenas uma parte. Muitas vezes nós dizemos assim, Deus deu o que tinha de melhor. Não, Deus deu tudo por nós. Amém? Deus deu tudo por nós. Ele entregou o seu filho, o seu único filho, para morrer em nosso lugar. E nós temos que ser extremamente agradecidos pelo que Ele tem feito por nós. Amém? As nossas palmas pouco ou nada significam, mas que nós possamos, como o Salmo diz, aplaudir todos os povos, e nós devemos aplaudir porque o Senhor é Deus e porque Ele é o nosso Senhor, amém? E porque Ele nos fez este tão grande, como é que eu hei de dizer, um tão grande favor de entregar o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, amém? Os irmãos podem ficar sentados. Não sei se alguém nos visita pela primeira vez, não estou a ver toda a gente daqui. Alguém nos visita pela primeira vez? Creio que não. Hoje estamos em família. Muito obrigado aos músicos. Amém. Eu vou pedir a todos para ficarmos de pé para lermos a palavra do Senhor. Pode ser? Depois vocês permanecem muito tempo sentados, eu não quero que vos dê ao sono, está bem? Pode ser? De onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vêm disto, das concupiscências que guerreiam nos vossos membros? Cobiçais e nada tendes, matais e desejais ter e não podeis obter. Combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para consumirdes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. Pensais vós que a Escritura diz em vão, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes dá mais graça. Portanto, ele diz, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, vós pecadores, e purificai os vossos corações, vós de duplo ânimo. Estais aflitos e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Não faleis mal uns dos outros, meus irmãos. Aquele que fala mal do seu irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és um cumpridor da lei, mas juiz. Há um legislador que é capaz de salvar e destruir. Quem és tu, porém, que julgas a outrem? Ide agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e compraremos e venderemos e teremos um ganho, porque vós não sabeis o que trará o amanhã. Porquanto o que é a vossa vida? É apenas um vapor que aparece por pouco de tempo e depois desaparece. Porque isso é o que devias dizer. Se o Senhor quiser, haveremos de viver e faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda esta glória é maligna. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém? Tem aqui a palavra do Senhor. Senhor, oramos mais uma vez, Senhor, e pedimos-te, ó Pai, que Tu nos ajudes a ter entendimento da Tua palavra, porque ela é Tua e não nossa, porque foi inspirada pelo Teu Espírito e não por nós, Senhor. Porque, ó Senhor, Tu sabes pelo o motivo pela qual enviaste e inspiraste o Teu Filho Tiago a escrever estas palavras, Senhor. E nós, Senhor, ó Deus, muito pouco entendimento temos por vezes da palavra, Senhor. Mas rogamos, Senhor, a intervenção do Teu Espírito, que pode trazer luz à Tua palavra, que pode iluminar os olhos do nosso coração, para que nós possamos entender toda a boa palavra que vem de Ti, Senhor. No nome de Jesus Te agradecemos todas as coisas. Amém. Podemos sentar. Amém. Sabem que esta carta que o apóstolo Tiago ele escreveu, ela é endereçada aos judeus. Vamos ler em Tiago 1, que melhor do que eu explicar, está lá escrito a quem é que esta carta é dirigida. Tiago, capítulo 1, verso 1 diz, Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo,
às 12 tribos que estão dispersas no exterior, saudações. Então Tiago, há traduções que dizem, em vez de servo, dizem escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E ele está a escrever às 12 tribos que estavam na dispersão, que estavam na diáspora. Então Tiago, que ele foi pastor em Jerusalém, mas ele escreve esta carta endereçada aos judeus que tinham saído de Jerusalém e que por causa da perseguição estavam espalhados por vários países. E como pastor, Tiago ele vai escrever aqui os seus conselhos a todos os que fazem parte do corpo de Cristo. Amém? Sabem que tudo aquilo que nós acabamos de ler era tão útil e tão proveitoso e edificante para aquela época na igreja como é para a igreja de hoje. Amém? Porque toda a palavra, ela é divinamente inspirada, como nos diz a palavra de Deus. Amém? E ela é boa para nos ajudar, ela é boa para nos corrigir, ela é boa para ensinar, então nós temos que aprender com toda a palavra de Deus. E os conselhos que Tiago aqui deixa, eles não deixaram de ser importantes para a nossa realidade dos dias de hoje. E as igrejas ou as congregações, que são comunidades que ainda hoje se reúnem em torno de um só nome. Qual é esse nome? Jesus Cristo. Nós estamos aqui reunidos hoje por causa desse nome, Jesus Cristo. Porque sabemos que em nenhum outro há salvação, só no Senhor Jesus. Então, nós reunimos-nos aqui, tal e qual como muitos irmãos por toda a terra, hoje em dia se reúnem para adorar e louvar o nosso Senhor Jesus. E como corpo de Cristo, sabem que nós temos que refletir no nosso viver o Senhor a quem nós servimos. Amém? Nós temos que ser embaixadores de Cristo, onde quer que nós estamos. No nosso trabalho, na nossa casa, no nosso viver diário, na vizinhança, onde quer que seja, todos nós temos que refletir o nosso Senhor Jesus. Amém? E nós devemos viver como Ele viveu. Jesus viveu em total obediência a Deus. E o povo de Deus deve viver em total obediência a Deus. Amém? E como é que nós conhecemos a vontade de Deus? Através da sua palavra, amém? E este capítulo 4 de Tiago, ele vai abordar várias questões e que estas questões, tanto naquele tempo elas tinham que ser corrigidas, ele estava a fazer algumas advertências, não é? E no seio da igreja tinha que ser corrigido e hoje em dia nós também temos que ser corrigidos, amém? Porque se nós não formos corrigidos, nós andamos pelos nossos próprios caminhos, fazendo a nossa própria vontade, e isso não convém aos filhos de Deus. Amém? E desde o verso 1 até ao verso 6, Tiago ele vai falar sobre o motivo das guerras. No primeiro ponto, eu creio que a Daniela tem ali... Rafaela, já te estou a trocar o nome. A Rafaela. E nestes primeiros versículos, Tiago ele vai mencionar uma série de problemas, tanto da igreja daquele tempo, que hoje ainda os há, não é? E esses problemas, eles mancham muitas vezes a igreja de Cristo. O nome de Cristo, porque nós muitas vezes não estamos a andar conforme nós deveríamos de andar. Amém? E nós temos que olhar para aquilo que Tiago diz e vamos lá ver, lá no capítulo 4, não é? E Tiago ele vai fazer algumas perguntas e logo no verso 1 ele vai dizer assim: de onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vêm disto, das concupiscências que guerreiam nos vossos membros? Ou seja, os conflitos, eles surgem em qualquer meio, não é só apenas no seio da igreja, mas, por exemplo, nós vemos num país, se um país entra em guerra, porquê que um país entrou em guerra? Entrou em guerra porque essas guerras provêm dos desejos, não é? Há algumas traduções que dizem concupiscências, ou seja, os desejos ou deleites pecaminosos que todos nós temos.
Porque um quer de uma maneira, o outro quer de outra maneira, o outro diz que muitas vezes temos que virar para a esquerda, outros temos para a direita. Então, muitas vezes as guerras que surgem no nosso meio, elas vêm dos nossos prazeres e deleites, de nós querermos andar à nossa própria vontade. Vejam o verso 2. Cobiçais e nada tendes, matais e desejais ter e não podeis obter. Combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Então vejam, o que é que Tiago está aqui a falar? Cobiça, inveja, assassinatos, lutas, guerras, tudo por causa dos nossos desejos carnais. Infelizmente. E nós muitas vezes não sabemos controlar, nem sabemos submeter esses desejos ao Senhor. À sua vontade, não à nossa vontade. Vamos lá ao capítulo 1 novamente e vamos ler o verso 14 e 15. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então vejam, Tiago, ele é bem explícito, não é? E quando nós ali no capítulo 4, estamos lá e é aí que nós vamos continuar, não é? Quando nós no capítulo 4, nós lemos que Tiago diz, nada tendes porque não pedis, revela-nos que há uma atitude pouco sábia da nossa parte, daqueles que se dizem filhos de Deus. Porque nós muitas vezes pedimos para quê? Para satisfazer, o próprio Tiago vai responder a isso, para satisfazer as nossas próprias concupiscências, os nossos próprios prazeres ou desejos. E pedimos mal, lá está, ele diz que nós pedimos mal e que nós possamos corrigir isso na nossa vida. Amém? Quando orarmos, nós todos pedimos, não? Todos nós pedimos, dia depois dia, quando oramos, pedimos, Senhor, olha isto na minha vida, olha aquele problema, olha esta situação. Todos nós pedimos, mas que nós em tudo possamos depois dizer, Senhor, no entanto, faça-se a tua vontade na minha vida e que ela seja feita aqui na minha vida como ela é feita no céu. Amém? Sabem porquê? Porque nós temos que submeter tudo aquilo que pedimos ao Senhor. Amém? Porque muitas vezes nós podemos estar a pedir coisas que não são boas para nós. É ou não é verdade, irmãos? Sabem, às vezes nós podemos até, nos nossos pensamentos, dizer assim, se me saísse o Euromilhões, eram tantos milhões de euros, eu fazia isto, eu fazia aquilo para o Senhor, eu fazia assim, eu fazia desta maneira, daquela. Irmãos, se o Senhor nunca nos respondeu e nunca nos fez com que saísse o Euromilhões, ou o Euromilhões nunca nos saiu, sabem uma coisa? É porque o Senhor sabe que as riquezas, que é o outro Senhor, é Mamon, nos podem desviar do verdadeiro Senhor. E muitas vezes, isto é apenas um pequeno exemplo, irmãos, para nós vermos que nós temos que submeter todas as coisas ao Senhor. Amém? Todas as coisas devem ser submetidas ao Senhor. Amém? Todos os nossos pedidos. Lá no verso 3, Tiago diz assim, do capítulo 4, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes em vossos deleites. Então, muitas são as vezes que nós não obtemos a resposta às nossas orações, e exatamente porquê? Qual é o problema? Pedimos mal. Este é o problema que é identificado aqui por Tiago. Nós pedimos mal, porque estamos à espera de satisfazer os nossos prazeres, os nossos deleites. Então, nós estamos a pedir mal. É uma das razões porque as nossas orações muitas vezes não são atendidas. Sabem, esses pedidos tinham apenas um objetivo. Se o Senhor não os atendeu, graças a Deus que Ele não atendeu. Amém? Porque era só... talvez até alguns deles para a nossa perdição. E graças ao Senhor que Ele não atendeu. E sabem, tudo isso era apenas com o objetivo de satisfazer a nossa carne, nada mais. E isto passamos ao segundo ponto. E no segundo ponto,
Diz assim no verso 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo torna-se um inimigo de Deus. Isto é uma reflexão muito séria que Tiago nos faz aqui. É uma advertência, aqui não é tanto reflexão, ele está a advertir os irmãos, não é? E sabem, esta palavra adúltero e adúltera é muito forte, é ou não é? Eu sei que há traduções que dizem infiéis. Há aqui algum irmão que tem na tradução infiel, ali a Tatiana tem. Em vez de adúltero, e ali outro. Diz infiel, mas vai tudo dar ao mesmo significado. Porque nós sabemos, adúltero e adúltera são aquelas pessoas que normalmente no seu matrimónio eles fazem algo, têm uma relação com alguém fora do matrimónio. Isso é adulterar. E nós todos estamos num relacionamento de casamento com o pai, ou não estamos? Nós somos a noiva do seu filho. Nós estamos a ser preparados para um dia estar na glória, na presença de Deus. E sabem, se nós já estamos num relacionamento com Deus, se nós andarmos por caminhos que são coisas do mundo, nós estamos a tornar-nos inimigos de Deus. E a amizade do mundo torna-se inimizade contra Deus. Então é esta a advertência que Tiago ele está a fazer. Nós estamos num relacionamento com Deus e sabem que o Senhor Jesus ele vem buscar o seu povo, a sua igreja, que é a noiva de Cristo, como descreve a palavra, e é uma noiva que vai ser levada para os céus como pura, santa, imaculada. Amém? E sabem, Tiago menciona que a amizade do mundo é inimiga de Deus, mas não é apenas Tiago que fala isto na palavra de Deus. Vocês não precisam de abrir, mas o apóstolo João, na sua primeira carta, ele escreve: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então também João, o apóstolo João, ele também vai advertir na sua primeira epístola que nós não devemos ter uma amizade com o mundo, nem com as coisas do mundo. E a nossa carne, sabem, ela gosta imenso de ter aprovação. Gosta ou não gosta? A nossa carne gosta ou não gosta de ter aprovação? Todos nós, irmãos. Nós somos carne. E nós muitas vezes gostamos de ter a aprovação do mundo. Nós gostamos de ter a aprovação do mundo. E sabem, muitas vezes metemos-nos em problemas exatamente porque fazemos coisas que queremos a aprovação ou de amigos, ou de familiares, ou de pessoas, de colegas, enfim. E nós queremos tanta aprovação daquelas pessoas que acabamos por fazer coisas que não são dignas de um filho de Deus. É ou não é verdade? Mas sabem, Deus não se curva à nossa vontade. Sabiam disso? O Senhor nosso Deus, Ele não se curva à vontade do homem. Nós é que nos temos que submeter à sua boa vontade para as nossas vidas. É ou não é verdade, irmãos? Somos nós que nos temos que submeter. Não é Deus que tem que se submeter. Amém? Deus tem ciúmes e nós acabamos de ler isso. Do nosso proceder e do nosso viver pecaminoso, pois em nós Ele permitiu que habitasse o seu Espírito, Ele derramou o seu Espírito para habitar em nós. E Ele derramou essa bênção, que é uma bênção que não tem comparação, não é? E o nosso viver diário deve ser um viver para glorificar a Deus em todas as coisas. Amém? Em tudo o que fazemos, em tudo o que dizemos, nas nossas atitudes, nós devemos glorificar a Deus. Amém? Mas Tiago não nos deixa aqui sem solução. Parece que Tiago, primeiramente, apresentou aqui um quadro muito negro, não é? Mas temos que sair dele. Não podemos ficar aí parados, temos que continuar. E no terceiro ponto, como chegar perto de Deus? Vamos ver o verso 7. O que é que o verso 7 diz? E no verso 7 diz: sujeitai-vos, pois, a quem? E o que é que devemos fazer a seguir? Resistir ao diabo e ele... Sabem que há muitos crentes que fazem o contrário?
Deus indica a sua vontade para a nossa vida e nós resistimos. Não, Senhor, não é assim, Senhor. Não, Senhor, isto, se eu fizer desta maneira, ó Senhor, não, agora não, eu agora ainda quero gozar a minha vida, ainda sou muito novo para estar ao teu serviço, Senhor, não, ó Senhor, não, desta maneira não. Nós, por vezes, resistimos à vontade de Deus. É ou não é verdade? Em vez de nós resistirmos ao diabo, resistimos a Deus. E não deve ser assim. Porque, primeiramente, Tiago, ele vai dizer assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Depois ele diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E sabem, há estes dois mandamentos neste versículo. Primeiro ele diz: sujeitai-vos, um mandamento, não é? E a sujeição não é fácil para ninguém, ou é? É fácil? Não, não é. Vocês vejam uma criança, quase todos nós já fomos pais, quase todos nós já tivemos filhos pequenos, alguns estão agora nessa fase de ter os filhos pequenos, não é? E sujeitar uma criança à nossa vontade. Não mexas, não toques, olha, não vais por aí. Olha, era melhor não mexeres aí. E é fácil eles submeterem-se à nossa vontade? Não, eles normalmente querem fazer a vontade deles, logo desde muito pequenininhos. É assim ou não é? Hã? Já muitos, e mesmo aqueles que não têm filhos sabem que isso é verdade, não é? Que é difícil uma criança submeter-se à nossa vontade. E é difícil corrigi-los, porque eles às vezes esticam a corda até ao limite, não é? Nós a avisarmos, não mexas, não faças, mas eles vão sempre fazendo. Uma vez eu disse à minha Debbie, que é a mais nova de todos, disse-lhe assim: Debbie, não toca aí. Estávamos na África do Sul, há aqueles fogões elétricos, e lá na África do Sul eles tinham assim uma espécie de uma serpentina que ficava incandescente quando se ligava ao fogão. E aquilo para uma criança, ver aquele coiso todo vermelho, e eu disse: Debbie, não toca, porque isso queima. E eu virei costas, o que é que vocês acham que ela fez? Quando eu vejo ela a fazer assim, já tinha acontecido, não é? Porque ela tinha ido lá meter as mãozinhas, não é? Ela era pequenina, tinha para aí uns 2 anitos e pouco. Mas reparem, é difícil nós, muitas vezes, corrigirmos as nossas crianças, porque a natureza carnal quer sempre fazer a sua vontade. E nós também somos assim. É por isso que em tudo nós temos que nos sujeitar a Deus. Amém? E depois então resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. E sabem, esse é o segundo mandamento neste versículo, não é? Neste versículo 7. Sabem, a sujeição a Deus e à sua vontade traz-nos bênçãos incontáveis. Traz ou não traz? Se eu ando sujeita debaixo da vontade de Deus, eu tenho descanso ou não tenho? Eu tenho paz no meu coração ou não tenho? Eu não tenho o que temer, e tantas outras coisas que nós agora poderíamos pôr aqui, tantas outras bênçãos que advêm de nós estarmos sujeitos à vontade de Deus. É ou não é verdade? E sabem uma coisa? Primeiramente, Tiago, ele não vai de maneira nenhuma fazer isto ao acaso e escrever isto ao acaso. Sabem que este Tiago, ele era meio-irmão do nosso Senhor Jesus. Este não é um dos 12 discípulos. Quem escreveu a epístola de Tiago, a carta de Tiago, ele era meio-irmão do Senhor Jesus, porque ele era filho de Maria também, e de José, claro. Só o Senhor Jesus era filho de Deus, amém? Mas este Tiago, ele cresceu a ver o seu meio-irmão Jesus Cristo, o Filho de Deus, a viver na vivência diária. Provavelmente em crianças brincaram juntos, não sei, é uma coisa que nós podemos pensar, não é verdade? Mas ele em tudo sabia como Jesus tinha vivido, em sujeição a quem? Jesus viveu em sujeição ao Pai, a Deus, amém? E sabem uma coisa, não nos adianta de maneira nenhuma tentar resistir ao diabo pelas nossas próprias forças, se nós não sujeitamos a nossa vida a Deus. É ou não é verdade?
É um contrassenso eu dizer assim, não, eu vou conseguir resistir ao diabo, o diabo não me vai tocar na minha vida, eu posso ir neste caminho, ou posso estar nesta maneira como estou, mas o diabo não me vai tocar, mas depois não nos sujeitarmos a Deus. Isso é um contrassenso, porque nós só vamos conseguir resistir ao diabo se as nossas vidas estiverem em completa sujeição a Deus. Amém? Só quando nós nos sujeitamos completamente a Deus, aí sim nós resistimos ao diabo e aí sim ele vai fugir de nós. Quando resistimos ao diabo e a todas as suas artimanhas, nós estamos a mostrar-lhe em quem é que nós estamos sujeitos. Que não é à sua vontade, é à vontade do Pai. Amém? É à vontade do Pai, é à soberania de Deus e é apenas a Ele que é o Senhor e Salvador das nossas vidas, é apenas a Ele que nós estamos sujeitos, amém? E não sujeitos a uma coisa qualquer, às nossas vontades, aos nossos desejos, não é? E Tiago continua a sua admoestação e no verso 8 ele diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai os vossos corações, vós de duplo ânimo. Então, nós temos que chegar-nos a Deus constantemente. Não é apenas uma coisa agora que estamos aqui reunidos para louvar o Senhor, mas nós todos os dias temos que nos chegar a... Sabem, no outro dia, quando pensava nesta palavra, lembrei-me de uma coisa muito interessante. Não sei se há aqui aqueles que gostam muito de ver o National Geographic acerca dos animais, não é? No outro dia estava a dar um programa em que havia o ataque dos leopardos lá na savana africana, não é? E eles estavam a tentar caçar os búfalos. É claro que os búfalos são animais muito fortes, então eles vão às crias. Mas interessante que o búfalo, já crescido, adulto, não é? Vai a mãe, mas o vitelinho, não sei se chama vitel do búfalo, não é? Vai ali coladinho à mãe, a correr com ela, quando estão a fugir. Se houver por um momento que aquele vitelo se aparte da mãe, o que é que vocês acham que acontece? É caçada, não é? Mas enquanto se mantém ali a correr lado a lado com a mãe, os leopardos ou os leões não lhe tocam, porque têm medo do adulto. Vejam esta figura. Como é que nós devemos andar com Deus? Coladinhos a Ele, porque o inimigo vai tentar tragar-nos, não é? Mas enquanto nós estivermos debaixo das asas do nosso Deus, sob a sua proteção e coladinhos a Ele, na sua presença, o que é que acontece? O diabo não nos vai tocar. Amém? Mas nós temos que permanecer. Depois, na parte B do verso 8, diz: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, ou mente dividida. Este ânimo dobre significa mente dividida. Limpai o coração. E sabem, há um caminho a percorrer para viver uma vida de sujeição a Deus. Há ou não há? Todos nós temos que percorrer esse caminho de sujeição a Deus, que é arrependimento. O nome desse caminho para a sujeição a Deus é arrependimento. Amém? É consagrarmos as nossas vidas. É um caminho, como nós acabámos de ler, e podemos ler também o verso 9 que diz: afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Então, nós temos que nos afligir, lamentar, chorar, converter o nosso riso em pranto e a nossa alegria em tristeza. E isto porque o pecado é algo terrível para as nossas vidas. E não devemos de maneira nenhuma brincar, rir ou regozijar-nos com o pecado. Amém? Não devemos, irmãos, de maneira nenhuma permitir que o pecado, ou deixar entrar o pecado nas nossas vidas e muitas vezes brincar com esse mesmo pecado. Não tem importância. Foi só uma coisinha. Foi só Olha, aquilo que eu disse foi só ali uma mentirinha. Irmãos, cuidado quando nós começamos a ser permissivos com o pecado. Muito cuidado. Porque nós, não se esqueçam o que é que Tiago diz: sujeitai-vos a Deus e resisti
ao diabo. Amém? Por isso nós não devemos abrir nunca ali aberturas para nós deixarmos entrar Satanás, porque ele vai estar atento. Ele vai estar atento às nossas escorregadelas para tentar nos estragar. Amém? E Tiago mostra-nos que esse caminho de arrependimento é um caminho em que nós nos afligimos, em que nós nos lamentamos e choramos. Não porque nós estamos tristes, mas por este lamentar, este afligir é para nós, é por causa dos nossos pecados. Amém? E Tiago vai mais longe no verso 10. Vejam o verso 10. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Sabem que humilhar não é humilhação, sabiam? Há aqui uma diferença. Às vezes as pessoas pensam que humilhar-nos é igual a humilhação. Não, são duas coisas completamente diferentes, distintas. Porque humildade indica submissão a Deus. Quando eu sou humilde, eu sou uma pessoa que reconhece os seus erros e não tem problema algum em se submeter. Amém? Agora, humilhação é rebaixar alguém. É nós muitas vezes, até através das nossas atitudes ou das nossas ações, rebaixarmos o outro e pensarmos, não, ele fez assim, pois merece, não sei o quê, devia ser pior. Não, isto, irmãos, não convém a nós. Amém? Nós devemos humilhar-nos na presença do Senhor e sabem que quando nós nos humilhamos diante do Senhor, é Ele quem nos vai exaltar. Amém? Nós não precisamos que o homem nos exalte. Nós não precisamos de ser colocados em pedestal. Amém? Não precisamos, porque precisamos da exaltação do Senhor e humilhar-nos diante do Senhor a cada dia. A nossa relação com o Senhor deve ser vivida em constante sujeição e em constante humildade diante de Deus. Amém? Esta deve ser a nossa posição. E em quarto lugar, agora Tiago vai abordar outros temas neste capítulo que são julgamentos errados que nós fazemos muitas vezes. E, irmãos, isto é tão importante quanto o que nós acabamos de ler até aqui. Vejam a partir do verso 11 e o verso 12. Não faleis mal uns dos outros, meus irmãos. Aquele que fala mal do seu irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és um cumpridor da lei, mas juiz. Há um legislador que é capaz de salvar e destruir. Quem és tu, porém, que julgas a outrem? Há outra tradução que eu escrevi por acaso que diz assim: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e pode fazer perecer. Tu, porém, quem és tu que julgas o próximo? Irmãos, nós não devemos julgar. Ponto final, parágrafo. É tão clara a palavra que Tiago está a falar que nós não precisamos de acrescentar mais nada. Pois não? Então nós não devemos falar mal uns dos outros. Se um irmão, porventura, praticou alguma coisa menos boa, o que nós temos a fazer é ir ter com o irmão e esclarecer as coisas. Em vez de ir dizer ao outro que o outro fez e o outro fez e o outro fez. Irmãos, isto não é sujeição a Deus. Isto é andarmos nos nossos próprios caprichos, nos nossos próprios desejos e alimentar coisas que estão no nosso coração e muitas vezes mal resolvidas. Nós temos, irmãos, que a cada dia, todos nós, temos mesmo... Irmãos, eu não estou só a falar uns entre os outros aqui na igreja. Mesmo dos colegas com quem nós trabalhamos, irmãos. Não devemos dizer mal deles. Qual é o nosso testemunho perante essas pessoas que não conhecem a Cristo? Eles são pessoas que não conhecem a Deus. Eles são pessoas que não têm o temor de Deus. Então nós não devemos dizer mal deles. Se temos alguma questão com eles, chegamos, dizemos, olha, eu como cristão, o que tu fizeste não é correto. E desculpa eu chamar-te a atenção, mas eu não procedo assim. Eu não faço assim, porque eu sou cristão. Amém? Porque sabem que nós vamos ser desafiados no lugar onde trabalhamos, muitas vezes, por pessoas que não têm o temor de Deus, a falar mal do patrão, a falar mal do outro colega, Nós só temos que dizer, desculpa, mas eu não faço assim. Vocês veem o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo? Em todos os evangelhos alguma vez viram Jesus a dizer mal de alguém?
Diz que não se encontrou engano na sua boca. Quem é o nosso modelo? Então nós não devemos dizer mal de ninguém, muito menos dos irmãos, amém? Nós não somos juízes. Lá está, se o irmão praticou alguma coisa menos boa, vamos falar com ele, irmãos. Vamos falar com o nosso irmão, adverti-lo, admoestá-lo, amém? Segundo a palavra de Deus. Mas dizer mal do outro não é bom, amém? Porque nós não somos juízes. Há um só que é juiz. Quem é? Então nós temos que deixar tudo isso nas mãos dele. Sabem, mesmo o Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, ele diz lá em Mateus capítulo 7, verso 1, não julgueis para não serdes... Porque nós vamos ser julgados da mesma maneira como julgamos. Amém? O Senhor Jesus ensina-nos isso. Então não julguemos. Somente Deus é legislador ou juiz. E Ele vingar-se-á de todos os que praticam o mal. Ao invés de maldizermos sobre a vida do irmão que é fraco, vamos amá-lo como Jesus ordenou. Amém? Amar o próximo como a nós mesmos. Em João 15:12 o Senhor diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Irmãos, nós temos que expressar o verdadeiro e genuíno amor de Deus uns para com os outros, amando os irmãos. E sabem, muitas vezes nós pensamos assim, que o amor é alguma coisa que nós vamos ter com o irmão que cometeu o pecado e dizemos, pronto, deixa lá isso, não faz mal, e damos aqui uma pancadinha nas costas, fazemos uma vestinha na cabeça. Não, não, irmãos. Hebreus diz que o Senhor corrige quem ama. Nós não temos que passar a mão na cabeça da pessoa que cometeu algum problema, algum pecado. Nós temos que ir ter com a pessoa e dizer-lhe de acordo com a palavra de Deus, olha, aquilo que tu praticastes é pecado. Tu andas mal ou andastes mal porque tu cometeste pecado. Arrepende-te. Submete-te ao Senhor novamente. Anda com o Senhor novamente. Chega-te a Deus para que Deus se chegue a ti. Humilha-te debaixo das mãos do Senhor e pede perdão ao Senhor, porque o Senhor vai perdoar o teu pecado. É isto que nós temos que fazer, irmãos. Amém? Ajudar o irmão a ver que ele precisa de arrependimento. Amém? Sabem, a maldicência e a murmuração são pecados que corroem a comunhão da igreja. É ou não é? Os irmãos pensem lá no Velho Testamento, eu acho que todos conhecem, o povo de Israel que saiu do Egito, o que é que eles fizeram no deserto o tempo todo? Murmuraram, murmuraram, murmuraram. Ou era por falta de água, ou era por falta de carne, ou era por falta de condições, ou era por falta disto ou daquilo. Mas eles sempre murmuraram. O que é que aconteceu a essa geração? Morreram todos no deserto. Não chegaram a entrar na terra prometida. Irmãos, transportemos isto para a realidade da igreja. Vamos andar em constante murmuração? Não convém, irmãos, que assim seja, porque também nós, como eles, nós estamos a peregrinar aqui na terra e nós, como eles, nós estamos a caminho da nossa terra prometida, a Canaã celestial. E é bom que nós cheguemos lá, amém? E não pereçamos no meio do caminho, amém? Olhemos para a palavra de Deus, olhemos para aquilo que a palavra nos indica e aquilo que ela nos mostra, amém? Para corrigirmos os nossos caminhos, amém? E o verso 13 diz assim, aí do capítulo 4, ide agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e compraremos e venderemos e teremos um ganho. Outro julgamento errado. Outra, vamos lá dizer, presumimos, não é? Presumimos aqui alguma coisa. Não, eu hoje vou fazer isto, amanhã vou fazer aquilo, no outro dia vou comprar aquela herdade, aquela casa, aquele carro, vou fazer aquela viagem. Nós somos tolos quando fazemos todos estes projetos, não é pelos projetos em si, é pela maneira como os fazemos, sem estarem sujeitos a Deus. Amém? Sem estarem sujeitos a Deus. Sabem porquê? Porque
Não é pecado, nós não estamos a falar aqui que é pecado nós fazermos planos na nossa vida. Não é isso que Tiago está a dizer. É presumirmos que ao fazermos os nossos planos, podemos fazê-los na nossa própria força sem a ajuda de Deus. Sabem porquê? Vejam o verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Vós sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. É ou não é verdade? O que é a nossa vida, irmãos? Eu não sei se os irmãos viram as notícias nestes últimos dias, mas vejam, ainda hoje de manhã estavam a falar sobre isso, que aquele ator, o Alec Baldwin, estava num cenário de uma filmagem, pegou numa pistola que era suposto não ter carga, estava com carga, e matou lá uma das assistentes, ou... Era o quê? Diretora de fotografia, pronto. Ela era diretora de fotografia, lá do filme que estava a ser filmado. De uma hora para a outra, a vida daquela moça, que tinha 42 anos, então eu considero a moça, não é verdade? A vida daquela moça foi-se. Uma coisa assim absurda, nós dizemos assim, como é que pode? Irmãos, a nossa vida é um vapor, é uma neblina. Então nós não devemos presumir, não, eu vou fazer, eu vou ir, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou... Irmãos, todos os dias nós nos devemos levantar e dizer assim, Senhor, este dia pertence-te. O que quer que aconteça hoje, Tu és o Senhor da minha vida. Tu és aquele que vai guiar os meus passos. No meu trabalho, na minha escola, na minha casa, onde eu vou às compras, onde eu vou viajar, Tu vais estar comigo e Tu vais dirigir todas as coisas. Amém? Porque Tiago, ele depois vai nos dizer como é que nós devemos fazer lá no verso 15. Ele diz assim, em vez disso, deverias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Amém? Esta deve ser a atitude do cristão, não deve ser uma atitude de andarmos a viver como qualquer um dos ímpios aí fora, irmãos. Porque a nossa vida nada é, e nós não sabemos quando é que o Senhor nos vem buscar. É ou não é verdade? E não sabemos qual é a nossa hora. Falava, acho que ontem com alguém, e estávamos a falar, e estava a dizer, nós estamos na fila. A nossa hora, ela não é conhecida. É ou não é verdade? Um dia o Senhor pode nos levar, mesmo antes da vinda do seu Filho Jesus. Nós não sabemos. Então, irmãos, nós vamos, irmãos, viver a nossa vida dizendo sempre, se Deus quiser, eu irei. Se Deus quiser, eu poderei comprar isto ou aquilo. Amém? Porque essa é a vontade de Deus, isso é agradável a Deus. Vejam o verso 16. Caso contrário, estarão se orgulhando dos seus planos pretensiosos e toda a presunção como essa é maligna. Esta é uma outra tradução que eu escrevi aqui, diferente da que tenho aqui nesta Bíblia. A presunção, o presumirmos que podemos fazer tudo na nossa própria força é pecado, é maligno. Porque nós não devemos confiar nas nossas próprias forças. Devemos confiar tudo nas mãos do Senhor e buscar a sua vontade a cada dia. E Tiago, ele termina e ele diz assim, no verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, o que é que acontece? Comete pecado. Então, sabem a versão A Mensagem, que é uma outra tradução da Bíblia, diz assim, na verdade, saber fazer o que é certo e não o fazer é pecado. Sabem como nós precisamos tanto de sabedoria nos dias de hoje? E sabedoria vinda do alto, para vivermos vidas santas, vidas retas e agradáveis a Deus. Amém? Mas precisamos dessa sabedoria. Amém? Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor amado, nós queremos entregar agora diante de Ti o nosso irmão Henrique, para que abençoes a sua vida, para que o guardes em tudo, ponhas a Tua mão poderosa sobre ele, Senhor. Ó Deus, limpes toda a sua bexiga do mal, Senhor, que tem afetado tanto, Senhor. Ó Deus, e ainda lhe concedas forças, Senhor, por amor do Teu santo nome, Senhor amado.
Cuida dele, cuida da sua casa, da sua esposa, Senhor. Sê com ele a cada dia, eu te rogo no nome de Jesus. Abençoa também grandemente, Pai, a vida da Carolina. Abençoa, guarda, ó Deus Santo, para que esta recuperação também, Senhor, seja, ó Deus Santo, feita com, ó Deus, com descanso, ó Deus Santo, que ela se fortaleça a cada dia também na Tua Palavra, meu Pai. Sê com ela, Senhor, abençoando, Senhor, a sua vida. Abençoa também o irmão Miguel na Arranhó, Senhor, quinta-feira, quando ele for ser operado, Senhor, esta intervenção que vai ser feita à sua vida, ó Pai, o levamos desde já à Tua presença, para que a Tua mão seja com ele, com os médicos, e que opere grandemente sobre a sua vida também. E, ó Deus, todo o Teu povo que está aqui reunido nesta manhã, abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa o Teu povo, Pai, nas suas vidas diárias, Senhor, para que nós possamos, todos nós, Senhor, ser luz, ó Deus Santo, no lugar onde vivemos, no lugar onde estamos, no lugar onde trabalhamos, onde estudamos, na nossa casa, para que todos nós aprendamos, Senhor, a viver como o Teu Filho viveu, seguir o Seu exemplo, Pai. No nome de Jesus te pedimos, Senhor, e ajuda-nos a viver a nossa vida em sujeição a Ti, Senhor, em humildade, Senhor, porque Tu, Senhor, te agradas daquele que é humilde, Tu te agradas daquele, Senhor, que se sujeita a Ti, Senhor, e ajuda-nos a resistir em todas as coisas ao diabo, porque sabemos que quando nós resistirmos, ele vai fugir de nós, Pai. No nome de Jesus eu te peço, dá-nos, Senhor, a Tua bênção diariamente, o Teu favor em todas as coisas, Senhor, e nós te agradecemos desde já todas as coisas, no nome de Jesus, e para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Deus vos abençoe ricamente. Olha, é muito cedo, faz favor, vamos nos abraçar uns aos outros, mesmo com a máscara, amém? Vamos dar um abraço ao nosso irmão, não vamos sair daqui sem cumprimentar os nossos irmãos, amém?